Hello, aliens! Como vai todos? Poxa, depois de muitos anos, cá estou eu para fazer novamente um vídeo para o Toque Hotel Brasil Suporte. Isso já faz muitos anos. Eu fazia vídeos de projetos, promoções e o caramba 4. E hoje estou aqui por uma razão especialíssima, né? Hoje se completa 10 anos, né? Uma década do primeiro show da banda Toque Hotel no Brasil. Mais especificamente no dia 23 de novembro de 2010, na Via Funchal, que hoje em dia já não existe mais, a casa de shows foi demolida, aqui em São Paulo. Então foi o primeiro show da banda no Brasil. Enfim, nessa data, hoje eu estou aqui apenas para podermos recordar algumas coisas, forma de um diário de recordações. Muita gente deve guardar ainda o ingresso daquela época e tal, e eu guardo ainda mais duas outras coisinhas que eu vou mostrar aqui no vídeo, né? Bom, enfim, antes de mais nada, eu vou contar mais ou menos como foi a minha experiência na época. Em 2010 eu estava com 16 anos de idade, nunca tinha ido em um show, então o show do Tokyo Hotel, lá no Manoel City, foi o meu primeiro show da vida. Eu não conto shows de praia, que nem eu já tinha visto o Felipe Dilon na Praia Grande. Nem conto, porque eu era tão criança que você não consegue nem se lembrar direito. Mas assim, eu conto como o primeiro show da vida de alguma coisa que eu realmente gostava, né? Gosto ainda, amo ainda, que é a banda Tokyo Hotel. Então, em 2010 eu me recordo muito bem da divulgação da vinda deles ao Brasil com a Almanori City. A Almanori City já tinha sido começada, se eu não me engano, muito bem, em 2009 para 2010, né? Eles ficaram praticamente um ano inteiro fazendo show. Eu me tornei fã em meados de 2008 para 2009 também, então meio que eu tava me familiarizando com a banda ainda, quando simplesmente do nada, bum, eles estão vindo ao Brasil. Eu lembro que na época foi uma euforia muito grande, porque a banda estava no auge da carreira e aqui no Brasil estavam estourados demais da conta. Primeiro show da vida, eu tive que convencer aí, obviamente, os meus pais. Porque com 16 anos eu ainda não era independente, então não trabalhava, apenas estudava. E obviamente não tinha dinheiro no bolso, quem tinha que comprar meu ingresso tinha que ser papai e mamãe, né? Então, foi um parto para conseguir comprar, porque eu lembro que quando as vendas iniciaram, e eu lembro que foi na parte da tarde que se iniciaram as vendas e já perto da parte da noite, que era o horário que eu costumava estudar, né? Eu estudava no período noturno, na época do ensino médio. Então, eu fiquei muito ansiosa, chorei muito, porque eu queria o ingresso naquele momento em que eles começou a ser vendido. Queria a pista premium, né? Então, assim, eu tava numa mistura de emoções e mesmo assim eu tive que ir pra escola estudar. Minha mãe falou, não vai dar pra comprar hoje, a gente vai lá amanhã. Enfim, dia seguinte fomos até o Via Funchal. Chegando lá, eu estava já aguardando a chance, a oportunidade de finalmente conseguir a pista premium. Mas ao chegar na bilheteria e falar com a moça que estava lá, a atendente, ela simplesmente informou que não tinha mais a pista premium. O mundo desabou. Fiquei muito triste, né? Quase chorei. Mas o que eu mais queria, além da pista premium, era ir no show. Portanto, eu fiquei com a pista, né? E eu lembro que na época eu tinha meio estudante, né? Então o pai comprou a pista pra mim. E fiquei super feliz, saí de lá com o ingresso na mão. Então isso pra mim já era uma realização muito grande. E aí já começou aquela ansiedade de esperar o dia do show finalmente chegar. Lembro que dias depois, né, de eu ter comprado o ingresso, isso eu comprei numa terça, numa quinta-feira, uma amiga me chamou no MSN, que existia na época, e ela simplesmente falou, ai amiga, eu comprei o ingresso, consegui pista premium. Oi? Como assim conseguiu pista premium? Eu fui lá na terça e não tinha mais. Aí ela falou assim, não, tinha sim.
Eu acho que acabou a meia entrada, o lote de primeira entrada, mas de primeira entrada, ó, de meia entrada. Mas o lote integral tá disponível. Meu, eu fiquei sem chão, fiquei muito decepcionada, com raiva da mulher da bilheteria. Mas enfim, né? Não pensei em vender esse que eu tinha comprado para comprar a pista premium, enfim. Se fosse no dia de hoje, eu teria feito isso. Teria vendido a pista e comprado a pista premium. Mas não foi o que aconteceu. Enfim, passaram-se os meses, chegou então o dia 22 de novembro, foi o dia antes do show, e a Bonita aqui tinha que fazer uma prova de biologia na escola, e aí tava naquela ansiedade para ir pro show, então eu já fui pra escola caracterizada pro show, porque na minha cabeça, assim que eu saísse da escola, eu ia direto para o Via Funchal. Eu ia passar madrugada na fila, não importava o quê. E foi o que eu fiz, né? Saí, fiz a prova, matei aula e fui pra fila lá no Via Funchal. Fiz amizades lá, conheci um monte de gente na fila. Já tinha o fã-clube, né? O suporte já existia naquela época, não era muito conhecido ainda, mas já existia. E foi o que aconteceu. Simplesmente cheguei na fila, passei a madrugada na fila. De tão ansiosa que tava, eu mal comi. Fui comer no dia seguinte. E enfim, chegou o tão esperado show. Quando eu passei a catraca, né, que foi lido lá o meu ingresso, foi aquela emoção tão grande. A hora que eu cheguei na grade, que eu vi o palco ali na minha frente, eu fiquei, meu Deus do céu, o palco, finalmente. E eu lembro que duas coisas davam para ser vistas naquele palco. Ele tava com um lençolzão gigantesco, né, uma cortina branca escondendo tudo que havia por trás, mas duas coisas estavam para fora e eram os teclados do Tom e do Georg. E aí foi aquela emoção tão imensamente grande de ver aquelas duas partes do show ali. Então eu lembro que eu já caí em prantos, vixe, eu tava querendo passar mal na hora, tive que tomar água para poder me recompor, porque senão realmente a hora que o show começasse eu teria desmaiado e teria que ser retirado da grade. Quando finalmente o show começou, eu lembro até hoje, começou com noise, make some noise, e caiu aquela cortina branca, e aí finalmente apareceram Tom e o Georg tocando. O Gustav já estava na bateria, né, a hora que a cortina caiu, e o Bill, ninguém sabia onde estava o Bill, porque na turnê original, né, que foi gravada em DVD, existia aquela bola enorme da qual ela se abria e o Bill estava lá dentro, mas aqui no Brasil não houve bola nenhuma, então ele subiu naquele elevador. E aí foi o surto da noite, obviamente, ver o Bill Kaulitz subindo aquele elevador, todo mundo surtou a hora que viu ele lá em cima. E aí foi quando começou o show, definitivamente. Eu passei o show da primeira música até a última música chorando muito, porque era uma emoção muito grande pra mim. Primeira vez em um show de grande porte, primeira vez vendo um artista que eu amava e gostava muito. E no final do show, saí chorando ainda. Então, é uma experiência que realmente ficou marcada e tem muitas lembranças daquela noite tão especial para todo mundo. E, enfim, o que eu tenho aqui ainda de recordações, né? O ingresso, que isso eu acho que muita gente deve ter ainda. Esse daqui é o que eu usei, né, em 2010. Tá um pouco já gasto aqui. Preciso plastificar ele, inclusive, para não estragar. Ingresso de meia entrada foi R$100 na época, ó, a pista comum. E aqui tá, ó, a data 23 de 11 de 2010, o show começou às 10 horas da noite e a casa abriu às 8. Eu lembro que enquanto não abriu, eu não sosseguei, né? Enquanto eu não passei a catraca, eu não sosseguei. Porque foi destacado o ingresso aqui, né, na lateral. Enfim, esse é o ingresso do show. Então, o que restou pra mim foram essas 3 pulseirinhas de neon, né? Hoje elas estão bem
sem nada, né? Sem o líquido dentro que ilumina, né? Elas faziam a cor verde, amarelo e azul. Essa última fazia o azul e eu usei no pulso, né? A cor da bandeira do Brasil com essas pulseirinhas de neon, né? Por fim, né? Um dos momentos mais marcantes, obviamente, fora todo o show, foi a triste despedida, né? Que foi quando foi cantado a última música, Forever Now. E naquele momento subiram ali muitos papeizinhos coloridos, né? Coloridos não, especificamente preto e vermelho. E como eu não estava na pista, eu não tinha acesso a esses papéis, mas eu lembro que eu pedi para as pessoas que estavam na pista premium me entregar um punhado daqueles papéis que caíram lá. E eu guardei. E estão aqui até hoje, não desbotaram, então papel de boa qualidade. Aqui estão, guardadinhos até hoje, os papeizinhos vermelho e preto do show do Tokyo Hotel de 2010. Estão bem guardadinhos aqui, com muito carinho e muitas recordações também, claro. Desse dia tão importante para muita gente e para mim, principalmente, né? Então, é isso. É o que eu tenho para mostrar para vocês e contar sobre a minha experiência. E agora tem uma convidada especial aqui que também vai contar um pouco da experiência dela desse dia 23 de novembro, que é a Carol Carvalho, minha amiga. Ela vai contar também o que aconteceu com ela naquele tão especial dia 23 de novembro e aquele show tão maravilhoso. Oi galera, tudo bem? Com a mesma camiseta de 10 anos atrás, eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência do primeiro show dos meninos aqui no Brasil. Na época eu tinha os meus 18 anos, né? Primeiro emprego e nossa, quanta coisa mudou até agora, né? Mas naquele primeiro show eu lembro do desespero que foi para comprar os ingressos, do pessoal na fila falar, olha, esgotou a pista premium, e eu começar a chorar na fila, falando, não, como assim, não tem mais pista premium, que absurdo, eu precisava, não sei o quê. E minha amiga virar e falar, olha, eu vou te dar 2 tapas na cara se você não parar com isso, vamos esperar, vamos ver lá no guichê como que realmente tá. E eu consegui ter a sorte, né, de ter a disponibilidade lá, de comprar o setor que eu queria e tá super ansiosa. E no dia, eu até nesse meio tempo entre comprar o ingresso e ir pro show, eu consegui um emprego, então nesse dia eu tinha pedido para sair mais cedo, né, no meu horário de almoço, para poder ir pra fila do show. E eu lembro que eu entrava às 8, às 10 da manhã, minha chefe virou e falou assim, Carol, pelo amor de Deus, vai se trocar e vai logo para esse raio desse show, porque você não vai conseguir trabalhar de tanta ansiedade, então vai, amanhã a gente conversa. E eu fui na maior ansiedade da vida, conheci muita gente. Foi uma expectativa altíssima, apesar da gente já ter o DVD e assistir o show, saber ele de cor e salteado. Estar ali eu senti que eu estava dentro do DVD deles, do show. E foi uma experiência sensacional de ver que realmente eles existem, que, cara, é surreal. Eu acho que quem foi, que realmente gosta muito da banda vai entender esse sentimento. E pra mim foi incrível. Não foi o primeiro show que eu fui, assim, da vida, né? Como pra muitas meninas eu acho que foi. Mas não deixa de ser especial, porque foi uma turnê muito bacana. É uma das turnês que eu mais gosto que eles já fizeram. Não é a minha favorita, mas tá ali no coração, né? E, gente, se eu for me prolongar muito, vai ficar, tipo, um vídeo de meia hora aí de eu contar todos os mínimos detalhes. Mas na época eu lembro que eu fiz contagem regressiva no MSN, no Orkut, que ainda existia na época.
Foi assim uma coisa que, cara, é inexplicável. Foi muito bom, foi uma época muito boa deles, uma época muito boa minha, né? A adolescência eu acho que foi uma das melhores fases que eu pude ter, assim, de curtir banda e tudo mais. E, cara, ficou a saudade. Por mim, eles voltariam com essa turnê tranquilamente, quantas vezes eles quisessem aqui no Brasil. E é isso. Resumidamente, a minha experiência de 10 anos atrás foi incrível. E eu espero que eles voltem em breve, né? Apesar de tudo isso que está acontecendo, a gente ainda tem esperança de que aconteça aí uma turnê aqui nas nossas terras tupiniquins.